Bom, Marcos, queria primeiro saudar a atenção de todos, agradecer aqui a presença de todos, para a gente é, não ter que saudar todos, eu abraço a todos e no decorrer da videoconferência, quando vai surgindo uma situação ou outra, eu vou fazendo as referências. Eu queria propor ao nosso palestrante, Marcos Rossi, que usasse a palavra, Marcos, inicialmente por 10 minutos, para que você pudesse dar uma geral. Depois eu vou passar para o Dr. Jorge Jatobá, vou pedir para o Dr. Jorge que use a palavra por 5 minutos. O Dr. Jorge é presidente do Líder Economia. Depois você comenta em cima do Dr. Jorge e aí a gente vai chamando os economistas e eles vão trazendo um olhar diferente para todo mundo tá aqui, de tal forma que se a gente for sintético nas palavras, a gente vai ter bastante tempo para que muitas pessoas usem a palavra. Marcos Rossi, muito obrigado. É um grande privilégio para o Líder Pernambuco ter aqui hoje você usando seu tempo para dar uma visão geral para todos. Eu queria lembrar o título do nosso encontro, que são os desafios do ambiente econômico brasileiro durante e após a pandemia. Então, esse é o nosso start para que a gente comece esse debate. Marcos, a palavra é sua. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado. Eu estou acompanhado aí com parceiros de profissão. Vão não só me ajudar aqui a entender o cenário, que eu tenho particular interesse em 2021. Eu não estou mais tão interessado em 2020, para ser bem sincero, porque a gente já entendeu que 2020 foi um ano perdido, a gente não tem tanta incerteza com relação a 2020. Eu estou começando a ficar preocupado mais com 2021, né? E eu acho que vocês vai ser legal esse formato, que quero ouvir também de vocês, né? Até porque 2021 tem muita incerteza. Então, eu vou me ater aqui à regra que o Drayton sugeriu, 10 minutos. Então, vou ser bem sintético, eu vou falar assim que a minha cabeça ela está se dividindo em 3 eixos quando eu penso em Brasil, né? 2020, 2021. O primeiro eixo é o eixo da recuperação internacional, que o Brasil, apesar de ser um player pequeno aí na cadeia global, ser um país fechado, invariavelmente o Brasil ele se beneficia se o mundo voltar a crescer rápido, né? Por hora, a gente não teve dados muito bons de fora, né? Eles surpreenderam um pouco para baixo, mas parece que a tese estrutural não mudou, de que isso vai ser uma crise relativamente rápida, pelo menos aí, né, olhando aí China, Estados Unidos, Europa. Acho que obviamente vai ter uma certa heterogeneidade aí no padrão de recuperação, mas é uma recuperação que vai vir em 2021. Parece que, apesar dos dados do primeiro trimestre terem sistematicamente surpreendido para baixo, com exceção da China, né, que é o dado da China do primeiro tri, apesar de muito negativo do crescimento interanual do PIB, né, no primeiro trimestre contra o primeiro trimestre do ano passado, surpreendeu para cima, né, foi muito negativo, mas teve um upside. Estados Unidos foi negativo, Europa foi negativo, assim, teve uma sequência de números negativos, mas nada que aparentemente mudasse o case estrutural de recuperação já no segundo semestre desse ano para a maioria dos países. Então, assim, olhando por essa perspectiva, eu diria que no lado internacional, apesar das notícias terem sido marginalmente ruins, parece ser o que a gente mais tem de upside aqui, né? Então, esse é um primeiro ponto que eu quero fazer com relação à economia internacional. A gente sabe que muitos países, Estados Unidos é um grande exemplo, tiveram uma postura meio negacionista, né? A gente fez uma leitura errada, todo mundo, achando que ia ser só uma crise de oferta, virou uma de demanda aguda, mas os países reagiram relativamente rápido, né? Então, quando a gente soma o volume total aí de estímulos fiscais e de liquidez via bancos centrais com diversos instrumentos, a gente tem aproximadamente aí 70% de um PIB americano, né, em valor de 2019. Então foi assim, quer dizer, foi uma ação muito forte e relativamente rápida do mundo. Então, assim, eu vejo upside, né, do lado internacional, da forma como as coisas estão sendo conduzidas. Esse é o primeiro ponto. Eu falei que eu tenho 3. Os outros 2 pontos são da parte doméstica do Brasil. 2 linhas aqui. Primeiro, o alcance das medidas anunciadas, e aqui eu vou só me ater às medidas fiscais. E o terceiro ponto é o político, obviamente, né? O quanto do cenário político, independente de partido A, partido B,
mas o produto que a gente tem na esfera política, ele certamente não joga a favor do PIB do Brasil, não só em 2020, mas potencialmente em 2021. Deixa eu primeiro falar das medidas. Bom, a gente entrou nessa crise com uma dívida PIB na casa dos 76%, já sabendo que a situação fiscal do Brasil, dívida bruta, eu digo, né, que a situação fiscal do Brasil já era temerária, que ia ter com grande esforço, mesmo passando a reforma da Previdência, a gente ia viver uns 3, 4 anos com dívida aí rodando em torno desse patamar de 70 e alguma coisa. E a gente entrou nessa crise da pandemia, né, agora, sabendo que a arma que a gente ia ter que usar fiscal, acho que não teve dúvida, fomos para o fiscal e gestão administrativa. Acertamos no diagnóstico. Acho que a gente acertou também algumas na natureza das políticas, né, de dar o voucher, de financiar a folha de pagamento. Eu acho que tem um grande conjunto aí de medidas que elas são corretas em natureza. A dúvida é em relação ao alcance delas, né, e ao quanto que a gente vai carregar dessa estrutura fiscal para depois de 2021, de 2020, porque a gente sabe que depois de 2020 a pandemia pode ir embora, mas o Brasil não vai embora. O Brasil vai estar aqui e a gente vai precisar botar esse trem no trilho. Então, a gente está escalando aí potencialmente de 76% do PIB para 90% no fim do ano, e ainda carreguem não só a dúvida do quanto que a gente vai descarrilhar do lado fiscal para 2021, mas também com relação ao alcance dessas medidas. E aí eu vou dar alguns poucos exemplos, não quero me esgotar aqui no tempo, mas o próprio Corona Voucher é um exemplo. Foi o maior programa anunciado do lado de pessoas físicas, né? Quase 100 bilhões, aproximadamente 3 bolsas famílias. E esse programa, ele esbarrou muito em burocracia até o momento, né? A gente tem a ideia de que, apesar da natureza correta, e apesar dele estar aparentemente começando a funcionar agora, a gente teve desde o meio de março, que é mais ou menos quando a economia parou por conta do isolamento social, até mais ou menos agora, em que esse programa não entrou na potência máxima dele. Ele teve muito problema de implementação. Então, houve uma demora, sim, que provavelmente não veio sem custo, e que muito provavelmente, isso é uma conjectura aqui, né, isso aí o tempo vai mostrar para a gente, ele pode ter, sim, sido associado com as quebras de quarentena, que muito provavelmente vão ou estão já agravando a questão de saúde, né? Na medida em que as pessoas não receberam auxílio, elas podem ter eventualmente forçado a quebra de quarentena. Outro aspecto, PIS/PASEP, né, o fundo perdido de 21 bi, medida acertada de juntar com o fundo de garantia e liberar isso, aquilo era um fundo morto, tem que usar de forma eficiente. A questão é que os desembolsos vão vir em junho. Antecipação de 13º para aposentados e pensionistas do INSS, aí eu já acho que tem um certo erro de natureza, né, porque aposentados e pensionistas do INSS, não na totalidade toda do grupo, não são necessariamente o grupo mais vulnerável, né? Óbvio que alguns deles estão na linha de frente, são vulneráveis, precisam do auxílio, né, da antecipação do 13º, mas via de regra não é um grupo vulnerável, né, porque a renda deles com a pandemia não ia sofrer nenhum viés. O governo poderia emitir mais dívida para financiar o pagamento e o faria. Então, é um grupo que vai receber o auxílio sem a necessidade. Fora que a segunda parcela também do 13º só vai ser adiantada em junho. Então, a gente está falando aí, eu peguei alguns poucos exemplos do lado de pessoa física, que a ajuda não chegou tão rápido, e esse não ter chegado tão rápido tem consequências econômicas diretas na matemática e tem consequências aí do questionamento com relação à validade da política de quarentena, né? Porque a evidência que a gente tem internacional é que os países que fecharam mais forte, mais rápido, são os que menos estão sofrendo viés de PIB agora. Tá? Do lado de pessoa jurídica, folha de pagamento, vou dar só um exemplo e tentar generalizar, 40 bilhões, sendo que 85 financiado pelo Tesouro via BNDES, 15% desses 40 bi vem via banco. O que a gente tem de evidência anedótica é que pequenas empresas não estão tendo acesso, né? Seja por uma rigidez informacional,
né? As empresas não estão sabendo como proceder. E segundo, a gente tem uma evidência anedótica também, que existe aí uma fricção na oferta e na demanda desse crédito. Do lado da oferta, do lado da demanda é informacional em alguma medida. No lado da oferta, é um desalinhamento de incentivo, em que alguns bancos estão até demandando, estão fazendo a chamada venda casada, né? Estão atendendo primeiro as empresas que têm convênio de folha de pagamento com o banco. Então, são alguns exemplos que mostram que as políticas, as medidas fiscais adotadas, muitas delas têm a natureza correta, né, no aspecto de ajudar o vulnerável da maneira correta, só a implementação é que é questionável, né, o quão rápido ela foi. E aqui, para não me estender muito mais, falar da parte política, que é o terceiro pilar, aqui eu falei do internacional, efetividade das medidas, e a última aqui é a questão do cenário político, né? Porque a gente não é analista político, mas na medida que a política entra na economia, a gente tem que fazer algumas considerações. E é um cenário que eu chamaria até de crise institucional, né? Todos os países estão vivendo duas crises, o Brasil conseguiu colocar uma terceira na frente, né? Sem discutir os méritos de quem está certo e de quem está errado, mas o fato é que temos uma crise política que certamente vai entupir não só o canal da formação da expectativa em 2020, mas em 2021 também. Lembrando que antes da crise a gente já tinha uma linha de raciocínio geral no mercado falando que 2020 era um ano curto por conta das eleições municipais em outubro. Então o governo ia ter só o primeiro semestre para entregar a lição de casa reformista. Agora, além disso, a gente coloca uma pandemia. Então é muito difícil acreditar, pelo menos com a minha cabeça, é a minha opinião, né? A gente pode debater aqui, posso estar errado, com certeza, que essa pandemia vai trocar um mindset da política do Brasil, de colocar o Brasil acima. Por hora a gente vê briga de grupos, né? Briga entre a esfera do executivo, legislativo. A gente tem visto aí algumas figuras do Congresso que antes eram alguma âncora ortodoxa, desancorando um pouco, briga de grupos para ver quem que vai se apropriar mais de ajuda ou não, e assim por diante, né? Num cenário em que o fiscal já está bastante debilitado. Então, tudo mais constante, eu vejo no cenário político brasileiro, inclusive com enfraquecimento de alguns ministros, né, que a gente vai convivendo com dúvidas que são permanentes, né? Então, isso faz com que, por isso que eu volto aí, Direito, já estou fechando aqui, de falar que 2020 não tem mais muita incerteza, né? A gente só não sabe o tamanho do buraco, o buraco é grande, a questão é só saber o quanto disso espirrou para 2021. Então, eu vou parar minhas considerações aqui e a gente papeia em seguida. Muito obrigado, Marcos. Você foi muito didático. Eu quero pedir a todos os economistas que lembrem-se que a nossa plateia, a nossa audiência, não é formada por economistas. Eu, por exemplo, não sou, e consegui, Marcos, entender muito bem tudo que você disse. Acredito que não terei nenhuma dificuldade com nenhum deles, uma vez que são todos professores, inclusive têm atividade acadêmica. Queria pedir ao professor Jorge Jatobá, presidente do Líder Economia, que usasse por 5 minutos a palavra. Depois, Marcos, eu vou querer que você comente as considerações do Dr. Jorge, e aí a gente sai batendo uma bola aqui, tentando dar sempre agilidade, porque se a gente estende muito, fica cansativo para quem está escutando. Dr. Jorge Jatobá, boa noite, a palavra é do senhor. Dr. Jorge? Dr. Jorge, o seu áudio continua fechado. Agora? Agora sim. Ok. Eu queria cumprimentar o Marcos, cumprimentar todos os participantes, fazer considerações muito rápidas, olhando rapidamente para 2020. O que eu queria destacar é que todas as instituições internacionais só visualizam um crescimento da China a 1,2% ou 1,7%, se não me engano, segundo a estimativa da OECD e do Fundo Monetário Internacional. E outra coisa que eu queria destacar, olhando agora para 2021, como fez o Marcos, é que nós vamos ter um lento crescimento na recuperação da economia. A economia vai se recuperar. Obviamente, nós tivemos
choques de demanda e de oferta muito fortes. Esse choque de demanda e de oferta, eles interagiram, se retroalimentaram, causando um efeito muito mais profundo do que a gente imaginava. Realmente, do ponto de vista econômico, essa pandemia causou um desastre. E aí, você já sabe quais são os parâmetros de comparação. A crise de 2029, 2008 ficou para trás. Mas quando você olha para 2021, dado que essa pandemia teve esse efeito extremamente devastador sobre a atividade econômica, é que a recuperação deve se dar no formato de um U, em que a fase ascendente do U vai ser muito lenta. Por quê? Porque, acabado o isolamento, não vai acabar o vírus. O vírus vai estar circulando. Vai estar circulando, talvez contaminando pessoas numa intensidade que permite que o sistema de saúde absorver os doentes. Mas o vírus vai estar circulando. E as pessoas têm consciência disso. Então, mesmo que você abra restaurantes, cinemas, teatros, mesmo que você abra um conjunto de atividades que envolva aglomeração, mesmo com protocolos, as pessoas vão ficar com muita dificuldade e vão ficar temerosas, porque é uma questão de sobrevivência. Então, a recuperação vai ser lenta. No caso brasileiro, em particular, nós teremos uma recuperação. Nós já estávamos numa crise fiscal grande, vimos crescendo de forma muito discreta. Nosso crescimento em 2019 foi 1,1%, após 2 anos de crescimento também para o lado, vindo de anos de estagnação e de recessão. A gente não conseguiu subir com velocidade no desempenho da economia, e isso significa que nossa recuperação vai ser lenta e que, como o vírus continua circulando, nós vamos ter, dependendo da intensidade do isolamento e do uso de testes para fazer, inclusive, o tracing, fazer o rastreamento, você pode ter situações de surtos intermitentes acompanhados de isolamentos sociais intermitentes. Especialmente, essa frequência de surtos intermitentes pode decorrer do fato de que você não tem testagem. Então, toda a saída nossa não será feita com a testagem adequada. Isso significa que o efeito não se restringirá a 2020, vai até 2021 ou 2022. Porque se você tiver, obviamente, na suposição que você não encontre uma vacina, na suposição que você não encontre uma medicação que seja eficaz na redução do tempo de internamento, quando se for necessário, ou do tempo de recuperação. Então, eu acredito que nós vamos ter ondas que vão se estender até 2021, e alguns já diriam até 2022, até o vírus, a gente entrar naquela fase completamente descendente do vírus, porque essa curva ela pode voltar. Ela pode voltar com um pico menor, mas ela pode voltar. Então, você pode ter ondas do tipo um pico alto, depois um período, aí você libera a economia, libera gradualmente as atividades com protocolos, etc., mas o vírus volta a atacar, aí você tem uma segunda curva com um pico menor, esses picos vão sendo cada vez menores. Entre o pico e o vale, a distância vai diminuindo, até que ela seja dissipada. Então, eu não vejo muito otimismo também em 2021. O Brasil vai ter, provavelmente, ao final dessa pandemia, neste ano, uma relação de dívida pública perto de 90%. O Banco Central conseguiu deixar a economia mais líquida. As medidas econômicas, eu só vou comentar uma que o Marcos falou, é que, apesar da transferência do voucher, né, de R$600, as pessoas não ficaram desestimuladas de trabalhar. Elas receberam o voucher e foram para a rua procurar atividade econômica para poder ganhar o pão adicional. Se você tivesse o voucher e o cara dissesse, bem, isso resolve o problema, eu fico em casa, ele recebeu o voucher e foi para a rua também. Porque essa pandemia, ela deixou a nu a desigualdade e a pobreza brasileira. E ela será provavelmente, segundo inclusive alguns especialistas, o novo epicentro da pandemia em escala mundial. Quando os Estados Unidos começarem a declinar, a gente vai assumir esse protagonismo. Então,
essa transferência botou gente na rua, nas filas dos bancos, mas não tirou gente das ruas também para buscar seus circuitos de renda e de sobrevivência, sobretudo na informalidade, né? Então, eu queria fazer essa ressalva com relação ao problema da transferência. Com relação, eu vou falar também a parte política, já que o Marcos mencionou, de fato, nós temos, além de uma crise sanitária, uma crise econômica e uma crise política, e uma crise política que vem de sinais discordantes do governo federal com relação à necessidade de isolamento. Enquanto o Ministério da Saúde, como vocês sabem, diz uma coisa, o presidente da República dá exemplos e fala de que esse isolamento não deveria acontecer. E, por conta disso, muitas ações do governo federal que poderiam ser feitas, além das que já foram feitas na área da saúde e na área econômica, perdem força, né? Porque na hora que um líder não dá um exemplo para o isolamento, há pessoas que, por necessidade de sobrevivência, por ignorância, ou simplesmente por mimetismo, também se expõem e vão às ruas. Então, nós temos uma crise política. Na minha percepção, política e economia andam de mãos dadas. O capital político do presidente Bolsonaro vai se desgastar profundamente com essa crise pandêmica. Ele vai ter muita dificuldade de conseguir voltar aos níveis anteriores de aceitação na opinião pública, sobretudo quando o número de mortos continua ascendendo, se chegar a um patamar que seja assustador, tanto em termos nacionais quanto em termos internacionais. Então, há um impacto político sobre a aceitabilidade da presidência da República, né? Quer dizer, as pesquisas de opinião estão mostrando, todas as áreas, inclusive da XP, que é feita inclusive por instituição daqui de Pernambuco, mostra que houve uma perda considerável, não só por causa do efeito Moro, mas por causa do efeito vírus, tá certo? Então, há uma dimensão política importante aí dentro. Essa fatura vai ser cobrada do presidente, mas cedo ou mais tarde vai ser cobrada pelos partidos de oposição, vai ser cobrada pela sociedade, vai ser cobrada dentro da sociedade por aqueles que perderam seus entes queridos, né? Que vão dizer, aquele presidente que se considerou uma gripezinha matou milhares de pessoas, matou meu pai, meu avô, meu tio, meu filho, etc. Então, há uma clara dano político aí dentro, e isso é muito ruim por uma presidência que não está nem na metade do mandato. Por que é ruim? Porque tira a governabilidade. É uma governabilidade que está tentando ser restaurada agora na aliança com o Centrão. Mas perde governabilidade, perde força, se isola politicamente. Isso torna mais difícil, não apenas você avançar no sentido de combater a pandemia, mas no sentido de você sinalizar para os agentes econômicos que, fim do período crítico da pandemia, você vai ter condições de conduzir a economia rumo à estabilidade macroeconômica, rumo ao reequacionamento da crise fiscal e rumo ao crescimento econômico. Então, eu queria fazer só essas considerações iniciais para provocar os demais debatedores e a Marcos. Muito obrigado, doutor Jorge Jatobá. Muito obrigado, doutor Jorge. Antes de passar a palavra para o Marcos, como esse é um evento fechado, eu estou vendo alguns iPhones aqui que eu não consigo identificar as pessoas, que elas não fizeram a confirmação conosco. Então, eu peço que elas ou abram o visor ou se identifiquem no chat, porque aquelas pessoas que não fizeram a confirmação prévia devem se identificar, até por uma questão de segurança e também do resguardo das atividades do LIDE. Marcos, por gentileza, a palavra é sua. Eu vou comentar brevemente, né, Drayton? Você falou 5 minutos, né, no máximo aqui. Obrigado, Jorge. Acho que tem bons pontos aqui com relação ao padrão de recuperação, né, ao vírus continua circulando. O Jorge tem um ponto interessante que, inclusive, está confirmado na China, né? A gente teve um call recentemente com alguns empresários chineses e eles confirmam para a gente que o retorno da quarentena não tem sido trivial, né? Inclusive, a gente falou aí com especialistas na área de retail, consumption, o pessoal que cobre exatamente aí comércio, serviço, e a evidência que a gente tem vindo da China é que teve uma mudança relativamente
permanente no padrão de consumo dos chineses, né? A gente já tem uma ideia que não só o que é consumido vai mudar, mas o como também, né? Ou seja, mesmo com a economia reabrindo, a gente tem evidência de que tem vários restaurantes na China que ainda passam dificuldade, não tem as atividades regularizadas ainda, casas noturnas, bares, todo tipo de, inclusive na Coreia do Sul, a gente tem essa evidência. Então, isso, pensando aí pelo lado do PIB, né, do lado da oferta, pensando na parte de serviços, que compõem grande parte, a gente sabe que esse setor vai ter que se reinventar para continuar vendendo, né, manter um nível de formação de valor adicionado. Eles vão ter que fazer um grande esforço, porque a demanda não é que ela está represada e vai vir forte, não, né, principalmente de serviços, né. Vou até aqui usar um exemplo que o próprio Roberto Campos deu na live que a gente fez com ele, que meu cabelo aqui está comprido, eu não vou cortar ele 2 vezes, eu vou cortar ele apenas uma vez, né. Então, assim, tem um estoque de serviço que ele não vai se duplicar, eu vou consumir ele uma vez só. Então, sim, isso dá um entendimento de que o retorno vai ser complicado. E aí eu vou para esse ponto final, com relação ao que o Jorge mencionou, do voucher, né? Mesmo recebendo voucher, as pessoas foram para a rua, e na parte política, com relação ao exemplo, eu acho que isso é o que a gente chama de terceira crise aqui no Brasil, né? Todas as economias estão vivendo a crise de saúde, a crise econômica, e a gente vive uma crise política, e quem quiser chamar de institucional, acho que também está válido, né, nesse momento, que coloca todo esse problema da crise 1 e da crise 2 numa situação ainda muito mais complexa, né? Então, sim, a gente não tem evidência nenhuma, e ainda pensando de novo que a gente tem um ano eleitoral ainda pela frente, né? Em outubro desse ano vamos ter eleição municipal, com potencial envolvimento do governo federal nela, né? A gente sabe como a política funciona e sabe como ela veio funcionando nos últimos 5 anos de Brasil. Não vai ser um cenário aí trivial na política, né? Acho que essa animosidade, o clima de animosidade, eu acho que ele tende a prevalecer sobre o espírito de união, né, da pauta Brasil, pautas reformistas. Então, eu concordo aí que 2021 vai ser um ano aí complicado também. Então, são as considerações que eu faria. Obrigado, Marcos. Queria ouvir, sem a gente perder tempo, o economista Écio Costa, que fará suas considerações, e logo depois, Marcos, você comenta em cima do Écio. Então, estão todos me ouvindo, né? Bem. Bem, eu estava aqui acompanhando toda a discussão e queria complementar alguns pontos que eu considero pontos importantes, né? Realmente há muita polêmica quanto ao foco traçadas, né? A gente tem essa experiência da China de uma recuperação muito lenta, né? E isso vai se repetir, na minha opinião, na maior parte dos países. O exemplo do cabelo eu também tenho utilizado bastante. Você não vai sair cortando o seu cabelo 3 vezes, 2 vezes, apenas porque você ficou esse tempo sem fazer isso. Então, isso já gera uma queda na demanda. Aquela questão de você ter um crescimento, uma retomada em V ou em U, como o Jorge Jatobá mencionou, eu já não concordo. Eu acredito aqui no Brasil, principalmente, a nossa retomada ela vai ser no formato meio que o símbolo da Nike, né? Você vai ter uma queda assim, depois de uma recuperação lenta, ou símbolo de checado, né? Então vai ser aquela queda drástica e uma recuperação mais lenta, que pode sim ser transformada para uma recuperação em U, desde que você tenha um protagonismo aí do Congresso com o Ministério da Economia, porque por parte de Bolsonaro a gente não vai provavelmente ver esse protagonismo, que seria na aprovação de reformas importantes, né, como a reforma administrativa, a reforma tributária, as PECs que foram apresentadas pelo Ministério da Economia, uma abertura comercial também,
Todas essas medidas que estão em pauta e que Paulo Guedes, em toda live que ele fala, ele faz questão de mencionar, né, as privatizações, assim por diante. Isso pode trazer uma retomada mais rápida, mas isso vai depender muito de um alinhamento que possa existir entre Congresso e Executivo através de Ministério. Esse movimento que está sendo feito por Bolsonaro, com a guinada para o Centrão, vai ajudar nisso, né? O toma lá da cá, ele vai se restabelecer, infelizmente, né? Não é o tipo de política que a gente quer para o nosso país, mas pode trazer esse benefício aí de o tripé que Marcos mencionou, político, ser um pouco equacionado, aí, um pouco melhorado em termos dessa costura. A gente vê tanto o Rodrigo Maia como o Alcolumbre dizendo que essas reformas estão em pauta, mas não para agora, sim para o segundo semestre. Então, servem como um sinalizador para que você tenha uma recuperação, uma aceleração nessa recuperação. Caso contrário, a gente vai ainda sofrer por um bocado de tempo. Não vai ser essa retomada em U apresentada, não. Talvez seja uma retomada muito mais lenta que essa. Em termos de lockdown, que é o que a gente vem falando, vem ouvindo falar, isso não funciona aqui. A gente não vai ter lockdown acontecendo aqui na região de Recife, na região metropolitana. Apenas vai se permanecer o que a gente já tem. A classe média, média alta, fazendo o seu isolamento, que já vinha fazendo antes, e a classe de renda mais baixa vai continuar transitando, né, saindo das suas casas, como a gente continua vendo nas periferias. Não há multa nem para veículos, não há multa para pessoas, apenas recomendações. Então, isso eu, na minha opinião, não vejo como algo que vai trazer no curto prazo aí um atenuante. Por que eu estou falando isso? Porque no Brasil a gente vai ter uma situação totalmente à parte dos demais países. A gente vai ter uma persistência do coronavírus atuando aqui. Talvez eu era muito otimista no início, porque eu acreditava que poderia se fazer um trabalho melhor de isolamento, mas vi que essa expectativa mudou ao longo do tempo e agora a gente vai ter que realmente conviver com o coronavírus por um bom tempo, podendo assim fazer com que você tenha um retardo, né, na retomada do consumo, né, da prestação de serviços e do comércio em geral. Então, assim, eu não quero estourar muito tempo, esses são alguns pensamentos iniciais. Muito obrigado, Écio. Marcos, eu queria que você comentasse, e depois que o Dr. Jatobá, de forma muito sintética, já que ele foi citado, ele faça algumas considerações. Marcos, a palavra é sua. Obrigado. Acho que o Écio traz 2 pontos também importantes, que é o lockdown no Brasil. Eu acho que ele embute, né? De fato, acho que é muito complicado implementar um lockdown, enforce esse lockdown no Brasil. Se ele vier, ele vai vir via recessivo na pior forma possível, que é com o número de mortes escalando muito, só assim as pessoas talvez se conscientizassem. Então, acho que, de fato, isso entra como um fator de risco sério no nosso cenário, sim, que é ou de você não implementar um lockdown, ou de você desembestadamente, para falar o português claro aqui, ir para um regime parcial. Né? O Brasil, em algumas capitais, estão começando a se dar o luxo de discutir reabertura no momento em que o contágio está escalando ao máximo, e a gente não está nem numa posição que os países europeus estão agora, né, que já passaram estão aí, sei lá, umas 4 ou 6 semanas à nossa frente, né? Então, eu acho que é um risco considerável não só para a economia, porque ela força o retorno em W, né? Talvez essa última perna do W seja, como o Edson está falando, que é o retorno devagar. Então, é um W um tanto quanto estranho, né? Que a gente toma o primeiro baque, libera sem trazer muito produto, e aí cai de novo e volta devagar. Então, esse é o risco associado a essa questão do lockdown. Essa é a primeira consideração que eu vejo como possível. Quer dizer, não é o cenário base, mas, obviamente, é um cenário com probabilidade nada desprezível. Com relação ao protagonismo do Congresso, Ministério da Economia, eu acho que essa é a única carta
que faz com que o ministro Guedes talvez queira ficar ou seja mantido né, na posição dele, mas também é muito difícil acreditar que num cenário em que, se a gente está falando dessa escalada, essa escalada de problema na área da saúde econômica continuar, que isso não vai ter algum tipo de reverberação política, né? A gente lembra que na virada desse ano para cá, a cabeça do Guedes já estava a prêmio, né? Que era ou entrega 2% ou eu vou começar a ver um outro nome. Bateu a pandemia. Qual que vai ser a leitura do Bolsonaro? Vai ser, olha, eu entreguei 1,1 em 2019, que foi menos do que o Temer, entregou em 1,3, né? Foi o que ele entregou, basicamente, na média. Vou entregar um crescimento negativo, bem mais negativo do que outros países. Então, lá na frente, se eventualmente a gente chegar num cenário drástico de Brasil caindo 10%, mais que Estados Unidos, mais que Europa, ver que tem um fator Brasil, o imaginário, né, político, de que não só não estou entregando crescimento em condições normais, como também a minha crise, ela foi muito mais severa do que a crise do meu inimigo. Assim, quer dizer, eu estou falando em termos bem polarizados mesmo, não que é assim que eu pense, mas é a leitura que eu faço, né, de como as pessoas estão orquestrando o pensamento. Então, eu acho muito difícil vir essa agenda reformista, eu acho que vai ter muita pressão fiscal num momento em que a gente está falando aí de taxa de desemprego provavelmente subindo aí a algo entre 14% e 18% ao fim desse ano, de você conseguir tirar Corona Voucher, provavelmente não vai, então essa pauta do Congresso vai ficar muito ocupada com essas questões emergenciais até o fim do ano, então acho muito difícil ver esse evento, né, de sincronia entre time econômico e Congresso, tá? Eu vejo com uma grande ressalva aí também, desculpa me estender. Obrigado, Marcos. Dr. Jorge Jatobá, o senhor gostaria de fazer algum apontamento? Dr. Jorge? Obrigado pela oportunidade de comentar novamente. Eu talvez não tenha usado a imagem do U. A imagem do U realmente não é a imagem mais adequada, porque você teve, na verdade, uma queda brusca, abrupta de demanda, né, e oferta, que se interagiram, como eu disse, e você vai ter uma recuperação muito lenta. Então, eu acho que a imagem do U não é boa. É porque os economistas usam muito a imagem do U e do W. Inclusive, essa imagem já surgiu aqui 2 vezes, do U e do W. Eu não me veio muito a imagem adequada, mas eu acho que a ideia do Iécio de lembrar o símbolo da Nike é razoável. Se você lembrar o símbolo da Nike, então você tem uma queda acentuada do nível de atividade e uma recuperação muito lenta. Eu queria aproveitar a oportunidade do argumento da recuperação lenta para dizer o seguinte: chega um momento que se exaurem as armas para você achatar a curva. Você tem primeiro uma recomendação, que a gente chama de mitigação, depois vem a política de supressão. Na política de supressão você tem vários níveis de intensidade, tem o isolamento social, você chega finalmente no lockdown. Pernambuco, por exemplo, está entrando amanhã numa fase de lockdown. Estamos usando outro termo, mas é lockdown mesmo, certo? Não está para o estado todo, está para 5 municípios, mas é um lockdown. E depois disso, não tem mais o que fazer, porque, sobretudo, nós não temos testes para fazer o tracing, o rastreamento. O que quer dizer que não tem muito mais o que fazer? O nível de atividade vai ter que voltar gradualmente, seletivamente, por região, por setor, por ramo de atividade, com protocolos, etc., porque o setor privado não vai aguentar o tranco, sobretudo as pequenas e médias empresas, algumas delas, inclusive, não vão voltar, porque não vão ter condições de enfrentar uma recuperação num cenário de demanda muito lenta, de recuperação muito lenta da demanda, e tem, sobretudo, a questão fiscal. Os estados estão quebrados. Eu não estou falando particularmente de Pernambuco. Os estados estão com muitas dificuldades fiscais. A perda de arrecadação em Pernambuco, só para dar um exemplo, é prevista em 35%. O que o Pernambuco vai receber desse pacote do Senado, que foi modificado a partir da Câmara, em compensação para estados e municípios, permite 3 meses. Se você ficar em 35%, se a perda de arrecadação for de 45%, o Estado vai aprofundar sua crise fiscal, vai ter dificuldade de prover bens e serviços públicos.
E aí você não pode correr o risco de colapsar o sistema de provisão de serviços públicos. Então, eu quero dizer o seguinte, há um limite que não só é ditado pela curva epidemiológica, há um limite que é ditado pela curva que eu chamo fiscal. E essa é uma curva que se agrava, porque como a arrecadação foi comprometida, você precisa recuperar essa arrecadação, em parte vai recuperar com essa transferência do governo federal, mas a partir do terceiro mês ela não vai já resistir. Então o Estado vai ter que viver com suas próprias pernas. Então tem um limite aí no período em que você vai fazer a fratelização. Eu acho que o limite máximo, na maior parte dos estados brasileiros, inclusive Pernambuco, é 31 de maio. A partir de 1º de junho, vai ter que começar a fazer a flexibilização com regras, com protocolos, etc., etc. Vai ser lenta, pelas razões que a gente já explicou aqui, mas vai ser... O fato é que é uma recuperação extremamente cautelosa e permeada pelo medo das pessoas. Isso é que vai definir fundamentalmente a saída ao shopping center, a saída a um restaurante, a saída a uma loja qualquer, a um parque de diversão, enfim, qualquer atividade que hoje está proibida porque envolve aglomeração. Então, só queria destacar esse fato que a imagem realmente da Nike é perfeita, é a imagem que eu tenho, a do U não representa o meu pensamento, e que há um limite fiscal para o período em que esse isolamento e o lockdown vão ser determinados. Obrigado, doutor Jorge. Doutor Jorge, que é o presidente do Líder Economia. Marcos, você gostaria de fazer um apontamento em cima do comentário do doutor Jorge? Eu acho que com relação ao fiscal, né, eu falaria para além da questão do padrão, né, das letras, eu também não sou o grande fã, mas eu entendo a analogia, quis só esboçar a ideia com isso. Com relação à arrecadação, acho que é isso, né? A gente vai entrar em 2021 potencialmente com 90%, a dívida bruta, né, vai estar em aproximadamente 90% do PIB, e a gente vai entrar de novo na discussão de solvência fiscal do Brasil, né? Já começa a se acalorar no mercado o debate do quanto que o Tesouro vai ter de dificuldade para colocar título no mercado, né? O quanto que vai ter que pagar de spread para o investidor tomar o risco Brasil, né? Assim por dizer. Então, quer dizer, a gente vê um cenário muito complexo mesmo, porque se a economia voltar devagar do jeito que a gente está imaginando em 2021, a gente não tem um padrão de crescimento que vai estabilizar essa razão dívida PIB. Ao contrário, se a gente mantiver um ritmo aí crescendo 2,5, isso não vai estabilizar, né? Então, a gente está de novo num cenário de insolvência, possivelmente, né? Quer dizer, ainda não é o cenário base, mas esse é o que a gente vai discutir ao longo de 2021 inteiro, né? 2020, 2021 é cenário de solvência do Brasil, né? Então, acho que vai vir um ajuste recessivo via câmbio, via, né, as taxas que o Tesouro vai conseguir se financiar, e isso, inclusive, já está tendo até repercussão nas condições financeiras atuais, né? Quando você olha a curva longa, que é basicamente o quanto que as empresas têm que tomar, né? Quer dizer, a empresa, quando ela vai tomar um empréstimo, ela toma um empréstimo longo, de 5, 6, 7 anos. Se ela toma no sistema financeiro, é basicamente isso que ela está pagando. Ela está pagando uma média ponderada desses juros que já estão empinados para cima, né? Porque o risco Brasil vem aumentando. Então, isso já está, inclusive, complicando ainda mais, né, a crise atual, porque as empresas estão precisando fazer caixa e não estão conseguindo. Então, a gente está entrando aí num ciclo vicioso e é difícil ver qual que é o evento que vai... O final da sua fala ficou sem o áudio. Ah, perdão. Eu falei que, eu não sei exatamente onde que interrompeu, mas eu falei que a gente está entrando num ciclo vicioso, que é muito difícil de saber qual que vai ser o evento que vai parar esse processo, né? Porque por hora está se retroalimentando, é negativo, e o único cenário que eu vejo seria uma volta muito forte
da pauta reformista, né? Que a pauta reformista ela estava totalmente fatiada, né? O que a gente esperava, né? Que a gente ia entregar várias reformas, era meio que tudo e nada ao mesmo tempo. Seria um cenário em que essas reformas todas voltassem muito forte, e ainda assim a gente ia pensar se isso ia ser o suficiente para esse caso Brasil voltar aí para o apetite geral, e não só do investidor externo, mas do investidor local. Muito obrigado, Marcos. Passar a palavra para o economista Luiz Maia Filho, que é professor, doutor e é integrante dos cenaristas. Boa noite mais uma vez a todos. Obrigado, Marcos, pelas primeiras considerações aí. Eu acho que o debate tem elementos muito ricos, né? E eu queria contribuir com duas visões. A gente que se dedica a estudar cenários, a gente precisa ter a mesma disciplina que temos para buscar fatores de risco, fatores de preocupação, a gente também deve ter com a busca por fatores eventuais de esperança, né? De sinais positivos. Um dos possíveis sinais positivos que a gente vê é uma desigualdade, uma disparidade muito grande no caminho que essa doença está tendo em diferentes regiões, em diferentes territórios do país. A gente está tendo graus de adesão e de vulnerabilidade daquelas regiões em relação a essa doença, em alguns lugares se assemelham a padrões europeus, no que diz melhor resposta possível. Em outros lugares, a gente parece que tem aí a possibilidade de disputar e ser o campeão do mundo, né? Então, eu fico me perguntando se dentro dos cenários com o qual o Marcos trabalha lá na XP, eles também trabalham com essa disparidade regional. Eu acho que a gente pode ter boas surpresas aqui e ali. A gente tem regiões do Brasil onde as capacidades do SUS são extraordinariamente maiores do que outras, né? Melhores do que outras, e que o grau de adesão também estão conseguindo impedir um avanço maior daquela curva. Então, queria ouvi-lo, porque nós temos essa impressão que essa desigualdade regional pode ser até favorável a determinados setores, né? Muita gente faz a leitura da desigualdade setorial, mas eu tenho visto poucas pessoas fazerem essa leitura da desigualdade regional. O segundo ponto a gente sempre deve lembrar que o Brasil é um grande mercado, é um grande produtor de algumas das principais commodities mundiais. Então, eu queria saber aí do Marcos e também dos outros colegas se eles consideram provável um cenário de recuperação das commodities em 2021. E aí a gente pode olhar tanto para o setor de petróleo e gás, nós temos uma das maiores empresas mundiais, o setor da mineração, né, que não apenas a Vale do Rio Doce, mas muito em função dos péssimos anos que a Vale do Rio Doce teve recentemente, a gente poderia ter um cenário um pouco melhor. E em termos de commodities agrícolas, né, a gente sabe que, em decorrência de um cenário mais acirrado de disputas geopolíticas, as commodities continuam sendo um grande ativo, no sentido até geopolítico, né? Então, o Brasil sendo o grande produtor de commodities, com o potencial ainda de expandir sua fronteira agrícola e aumentar sua produtividade. Então, se esses três setores aí, petróleo, commodities minerais e commodities agrícolas, não poderiam trazer um sinal positivo a partir de 2021. Eu tenho a visão que isso é possível e eu queria compartilhar com os colegas para saber como que eles consideram essas possibilidades prováveis. Muito obrigado, professor Luiz Maia. Marcos? Obrigado, Luiz Maia. Com relação ao primeiro ponto, com relação a riscos, de fato, né, quando eu falo de risco, eu interpreto que é para cima e para baixo, né? Eu tenho uma estimativa X, ela pode errar para cima e errar para baixo. Quando eu uso o conceito de risco, eu penso para os dois, né? Quando você fala de vetor de esperança, o meu seria o principal, né? Seria o retorno da pauta reformista na sua totalidade, né? Eu só considero isso um evento de probabilidade baixa. Com relação à desigualdade regional,
Eu acho que é verdade, acho que a gente tem alguns casos mesmo, né? A gente tem, para dar um nome aqui, a gente tem o Rio Grande do Sul, acho que até mesmo Curitiba, ou seja, a gente tem Porto Alegre e Curitiba, vamos colocar as duas grandes cidades, assim, as duas regiões metropolitanas, que estão, curiosamente, com números relativamente bons, né? Então, tanto é que o governador Eduardo Leite, a gente fez uma live com ele, inclusive, acho que 2 domingos atrás, ele já considera alguma reabertura com bastante cuidado, né? Vendo que município pode, com base no contágio e com base na capacidade hospitalar. Então, existe sim, acho que tem uma questão da desigualdade regional, mas também não pode esquecer da desigualdade que a gente tem de renda, né? Que inclusive essa renda, São Paulo aproximadamente, grandes números, né? Arredondando um pouco, constitui 50% do PIB do Brasil. Na medida que a cidade de São Paulo ela está numa complexidade também com a situação, né? Os números escalando de contágio. A gente está falando aí do trem principal dessa locomotiva com uma roda emperrada, né? Então é muito difícil pensar que algumas rodas, alguns pedacinhos de engrenagem menor vão girar a roda maior. Ainda que não dá para desconsiderar, né? Obviamente tem casos e casos, mas eu acho que a desigualdade de renda ela acaba desbalanceando essa questão da desigualdade regional que você falou. Com relação ao cenário de commodities, eu não cubro muito setorial, mas eu daria só alguns meus 2 cents aqui, que para commodity agrícola, eu vejo upside, na medida que até o PIB agrícola não vai sofrer esse ano muito, né? Ao contrário, né? A gente está com uma previsão aí que o PIB possa crescer, o PIB agrícola 3%, inclusive, né? Acho que com essa pandemia, da especulação que se teve sobre essa possibilidade da pandemia ter a interação do homem com outras fontes de proteína, mudou aqui para mim, não sei se vocês estão me ouvindo direitinho. Você está compartilhando uma tela, é isso? Perdão, Dreyton, não sei se vocês estão ouvindo, só fazendo uma confirmação. Nós estamos ouvindo. Estamos ouvindo bem, Marcos. Perfeito, desculpa aqui, eu achei que vocês tinham me perdido. Com relação, então, eu falava da questão com relação à pandemia, da especulação que se teve dessa doença ter alguma associação com o consumo de outras proteínas, com interação do homem. Isso pode mudar sim, pode ter um upside aí para soja, esse tipo de coisa, imagino. Com relação ao oil and gas, pensando em petróleo pelo menos, eu diria que num cenário de recuperação global muito suave, ou seja, PIB mundial crescendo na casa de 1,5%, vamos falar abaixo de 2%, vai, para arredondar um pouco. Ainda é um cenário de commodities para baixo, né? A gente viu aí um arrefecimento, a gente lembra que o plano de fundo dessa pandemia atual é uma janela de desglobalização que a gente tem, né? E a gente ainda vem vivendo ela com a guerra comercial, né? A gente falava só de guerra comercial, e agora a gente fala de coronavírus. Ela ainda existe, essa guerra comercial. Eu acho que ela foi responsável pelo volume do comércio ter caído, pelo volume do PIB, né? Pelo valor adicional ter caído, e as commodities caem junto. Então, num ciclo, aí pensando no business cycle, né? Assim, no ciclo econômico, as commodities tendem a sofrer. Mas para petróleo pode ter um upside, porque quando você pega preço de petróleo e investimento americano, né, a formação bruta de capital fixo, elas têm uma correlação muito parecida, né? Ou seja, os investimentos que são feitos nos Estados Unidos, né, o valuation desses investimentos depende muito de um preço firme de petróleo. Então, não à toa a gente vê o Trump pressionando, né, nas negociações aí até via cessão de produção no México e assim por diante. Então a gente vai ver, suponho, na medida em que os Estados Unidos vai buscar a fonte de crescimento dele, isso pode ser via investimento, que ele vai, né, os Estados Unidos vão intervir nesse mercado de petróleo. Com relação a mining, eu não sei se eu tenho muito a adicionar, não, Luiz, mas acho que eu vou ficar devendo. Só dizer que eu acho que é um pouco na linha de que está certo que minério de ferro não sofreu tanto as exportações, essa é a evidência que a gente tem aí falando com o pessoal de Portos,
tanto soja quanto minério de ferro não sofreram lá essas coisas como a economia sofreu, mas eu diria que na medida que mining também é sensível a investimento, né? Investimento em capital fixo, maquinário, construção civil. Então, se o mundo ainda tiver especialmente o Brasil, né? Se você está pensando em mining em Brasil, aqui, Vale, a Vale já estava com muita dificuldade, a indústria extrativa como um todo, de retomar o crescimento depois dos episódios dos desastres, né? E ainda mais num cenário desse de retração econômica que vai sofrer o investimento, eu acho difícil acreditar que o setor consiga performar tanto, tá? Acho que, mas é a minha visão aqui, meu chapéu de economista falando, tá? Desculpa se eu me estendi aí, Drayton, passar a bola para você de novo. Desculpa aí, eu achei que você tinha uma fala. Obrigado. Queria registrar a presença dos conselheiros de honra do LIDE Pernambuco, Fred Petribu Vilaça, presidente da usina São José, Manuel Ferreira, presidente do Grupo Agemar, Agostinho Gomes, presidente do Grupo Preserva e Serve, e Nelson Bezerra, presidente da Master Boy. Também dos nossos conselheiros de honra, Alex Brenneken, Paulo Drummond e José Ranulfo Queiroz. Queria lembrar que nós estamos às 20h35. Eu queria ouvir agora o Marcos Nóbrega, que depois, com o comentário do Marcos, depois nós temos mais 2 cenaristas. Marcos, se você conseguir estender um pouquinho, das 21 horas a gente vai abrir, vamos ter perguntas dos empresários, fica a seu critério. Eu sei que você tem uma agenda muito errada, a gente conversou sobre isso, mas eu estou trabalhando com o que é possível para a gente construir massa crítica. Marcos Nóbrega, a palavra é sua. Obrigado, Drayton. Um abraço ao Marcos. Eu queria fazer umas considerações. Uma coisa que eu temo é que medidas extraordinárias possam se tornar perenes, né? E aí, por exemplo, nessa discussão toda do quantitative easy que se tem hoje, de comprar títulos públicos, isso me lembra a famigerada conta movimento que existia até 86, né? Uma promiscuidade fiscal entre o Banco do Brasil e o Tesouro. E também essas medidas, obviamente, fiscais. Eu perguntaria ao Marcos se ele teme que, em vez da gente ter uma agenda reformista a partir do ano que vem, a gente tenha uma agenda populista, diante, inclusive, fazendo frente à fragilidade política do governo Bolsonaro. De tal maneira, se ele acha que essas medidas que agora foram tomadas emergenciais, a compra de títulos, enfim, e esses gastos do governo podem colocar em risco o modelo de meta de inflação e o modelo de teto de gastos. Por fim, uma observação que eu também queria fazer é que, nessa crise toda, a gente abriu uma janela de oportunidade para baixar os juros, embora qual o impacto, qual a colaboração que essa diminuição da taxa de juros terá na retomada da economia, é uma pergunta que eu faço. E, por fim, tivemos também a oportunidade de, para uns, acertar o câmbio, para outros, abrirmos as portas para um choque cambial, né? Nós tivemos 40% de aumento de câmbio. E, por conta dessa situação excepcional da recessão, não houve repercussão nenhuma nos preços. Eu queria perguntar a você, Marcos, qual a sua perspectiva em relação ao câmbio? Se bem que dizem que o câmbio veio para desmoralizar os economistas, né? Mas qual a sua ideia de câmbio para o ano que vem? Foi breve. Obrigado, Marcos. Com relação às medidas emergenciais, vamos primeiro do lado fiscal. Tem sim risco, né, dessas medidas que são supostamente emergenciais virarem permanentes. Um exemplo que eu dei agora há pouco foi do próprio Corona Voucher. Não sou muito fã do nome, mas esse Corona Voucher, esse auxílio virá permanente, uma renda mínima permanente. Não estou debatendo aqui se é correto ou se não é correto, mas é um risco fiscal, né, para o Brasil. Ou seja, a gente começa a ajudar por 3 meses, aí depois desses 3 meses, quando a gente chegar no final de junho, a taxa de desemprego estiver na casa dos 14, 15, né, saindo dos atuais 11 alguma coisa, 12, subiu tudo isso, vai ter uma pressão muito grande para isso se estender. Então, tem risco fiscal sim. Eu estou dando só um exemplo aí do lado fiscal, que eu acho que dado que é o maior pacote, no maior pacote já tem um risco fiscal.
para além da ajuda dos estados e municípios, né? Tem essa questão, né, de como o modelo de transferência de renda vai ser feito de forma a compensar a arrecadação perdida, né? Quando você tem uma referência de 2019, você incentiva aí os governos locais em alguma medida, obviamente nem todos vão querer se valer dessa janela de oportunidade, tem questões morais aí que é difícil mensurar, mas o incentivo está posto à mesa, né, de você conceder isenção tributária, tudo mais para você capturar a receita da União. Com relação ao Banco Central, muita gente está chamando de quantitative easing, discordo da expressão, que no Brasil a gente só, assim, via de regra, você só pode falar de quantitative easing quando você já está no lower bound, né? Quando a sua taxa de juros já está zero e ainda assim a autoridade monetária está usando a compra de títulos, seja aí dívida ou títulos públicos ou títulos privados, como forma de política monetária, né? Ou seja, você é um inflation targeting e você vai usar aquele mecanismo para comprar dívida, para manter a sua inflação na meta. Não chegamos lá ainda. Selic, no nosso ver, vai ser 2,25 ao final desse ano, vai ter mais um corte aí de 75 pontos base. Mas, de fato, acho que tem que se monitorar assim, a utilização desse novo instrumento. Ele já existe em outros bancos centrais, não só de países desenvolvidos, mas em países emergentes. O Banco Central da Colômbia é um exemplo. Eles têm essa possibilidade de comprar título, inclusive no mercado primário, não só no secundário, como o nosso. Então, a gente enfrenta aí até um risco moral muito menor de usar esse instrumento. Com relação à agenda virar populista, o risco, outra pergunta, acho que existe. Existe um balão de ensaio chamado Programa Pós-Brasil, né? Na medida em que o crescimento não vem, e eu cheguei a usar o exemplo aí que a cabeça do Paulo Guedes, em algum grau, foi colocado na linha de frente, na virada do ano, quando o presidente aparentemente estava em busca de um crescimento de pelo menos 2%. Né? Então, sim, já existe um balão de ensaio, existe sim uma coleira curta aí, tanto no Banco Central quanto no Ministério da Economia. Esse é o meu entendimento, eu posso estar errado. Então, acho que existe sim um apelo, né? Na medida em que você entrega um primeiro ano muito fraco de crescimento, um segundo com potencial de ser um grande desastre, e vai existir aí um apelo no terceiro ano, talvez para 2021 a gente vê algum apelo de pauta nacionalista. Terceira pergunta, quanto que o juro ajuda nesse momento? Eu acho que o canal de demanda agregada está naturalmente muito entupido, até pela natureza da crise, né? Se você pensar aí pelos dois componentes do lado da demanda, do PIB, consumo e investimento, e dentro de consumo, se você for pensar numa categoria grande de consumos de duráveis, que é o mais sensível à queda de juros, as pessoas não estão pensando, acho que num momento em que elas não conseguem nem saber se vai ter emprego amanhã, se vai ter ajuda, se não vai ter ajuda, não vai ter consumo de durável. Então, é bem provável que o consumo de durável esteja bem pouco sensível à taxa de juros nesse momento. O segundo é investimento, até mais ainda, né? Você não tem um cenário nada claro de Brasil, né? A partir de 2021, a gente fala aí de risco fiscal, é muito difícil pensar em investimento extremamente reativo à taxa de juros nesse momento. Então, eu diria que sim, o efeito de política monetária é limitado. E o meu último ponto aqui, com relação a câmbio, quando você perguntou em relação à influência em preços, eu imagino que você esteja falando, aí você me corrige se eu estiver errado, sobre impacto em inflação. Em algum minuto isso vai vir, né? O chamado pass-through, né, que é o repasse cambial para a inflação, ele não está vindo agora, porque o hiato do produto ele estava antes da crise aberto aproximadamente 4,5%, e a gente está indo aí para o caminho de uns 8% de novo de abertura.
num cenário como esse é difícil ver repasse de preço. Então, a inflação nesse momento, né, ela está flertando em ficar abaixo de 1 no momento, para 2020. Mas é verdade que em algum momento, na medida que o Brasil crescer um pouco, vai ter uma recomposição de estoque e a penetração de importado vem aumentando bastante ao longo dos tempos, a gente sabe disso. Então, vai ter algum repasse cambial, sim, né? Então, não é um momento de agora, no curto prazo, mas certamente para 2021 vai ter alguma volta de inflação aí, e que óbvio que vai depender muito do nível base que a gente vai partir de inflação para dizer o quanto que vai ser em 2021, né? Mas vai ter repasse inflacionário, sim, em algum momento. Obrigado aos Marcos. Eu estou passando a palavra agora para o economista Tiago Monteiro, que também é integrante dos cenaristas. Oi, Marcos, tudo bem? Olha, eu vou fugir um pouquinho daqui da nossa economia nacional, até porque Jatobá já falou, Luiz Maia também falou um pouquinho, Écio falou, o teu xará Marcos também falou sobre a economia nacional. E acredito que acho que todo mundo já percebeu que a gente está bem colado com a atividade econômica global como um todo. Então, se a gente voltar para o começo deste ano, antes mesmo de a gente falar do efeito colateral do coronavírus na atividade econômica real nos 4 cantos do globo, a gente tinha, por exemplo, uma projeção já de recessão na economia alemã, muito por conta da saída do Reino Unido, também do famoso Brexit, né, lá da zona do euro, e que o peso da atividade econômica da zona do euro, como tudo, sobrecaiu muito nas costas da economia alemã. Ao mesmo passo que a gente já tinha também uma previsão de recessão da economia japonesa, a gente tinha uma projeção de um crescimento não tão otimista da economia chinesa. A gente começou o ano projetando um crescimento mais ou menos de 6,2%. Quando foi em meados de janeiro, a gente já caiu para 5,8%. Quando a gente começou a flertar com o coronavírus, as projeções econômicas na China, no mesmo mês, caiu para 5,2%. A gente hoje tem uma queda de mais de 4% na economia chinesa, uma queda muito agressiva na economia da zona do euro, queda agressiva também a economia japonesa, sul-coreana, indiana e norte-americana. Então, quando a gente vê uma movimentação dos bancos centrais rebaixando taxa de juros, colocando inclusive taxa de juros média negativa no mundo, e justamente para tentar estimular a produção, estimular consumo, ao mesmo passo que a gente tem eleições norte-americanas, que a gente pode ter 2 maneiras de enxergar isso, o copo meio cheio, meio vazio, com a continuidade do Donald Trump e também com a saída do Donald Trump, né? A gente pode enxergar isso, copo meio cheio, meio vazio, e ao mesmo tempo que o coronavírus ele acabou por ensinar a gente, de maneira bem didática, que a concentração de produção internacional na China não é tão interessante assim em termos de logística internacional, um aperfeiçoamento da produção lá e a distribuição de mais ou menos 20 mil empresas que ficavam lá na China e abasteciam mais ou menos 80% do Ocidente. Quando a gente teve a trava do comércio internacional chinês caindo 30%, 35%, uma questão de 30 dias, e a gente ficou à mercê dessa falta de logística internacional, porque a gente se especializou em produzir lá na China, eu queria saber de você, já que a gente está falando de 2021, né? Se realmente a gente pode ter notícias interessantes de âmbito internacional, levando em consideração a segunda onda de contágios que já está acontecendo na China, na Coreia do Sul, na Alemanha, quando a gente enxerga essa movimentação de economia internacional e que os investidores internacionais também, eles não estão dispostos a encarar pelo menos o risco para este segundo trimestre agora de 2020, primeiro trimestre e terceiro trimestre também de 2020, como é que a gente consegue imaginar a atividade econômica real internacional em 2021 e como é que a gente conseguiria se manter positivo, já que a gente não é um grande player de mercado internacional, a gente participa com menos de 2% da atividade internacional, né, do comércio exterior. Como é que a gente poderia se beneficiar desse excesso de crédito, que pode gerar inclusive uma bolha, que pode ser um outro risco, por isso que eu estou jogando para a atividade econômica internacional, e porque a gente também está colando lá, como é que a gente poderia se beneficiar desse excesso de crédito
e dessas peripécias políticas e econômicas que a gente está vivendo em 2020 para 2021. Seria basicamente isso. Oi, Thiago, deixa eu tentar, então, resumir aqui a minha resposta. Eu diria que, assim, na medida em que o Brasil não é um grande player, mesmo nessa cadeia global, obviamente os ciclos econômicos do mundo, eles são suavizados para o Brasil, né? Então, a gente pega um ciclo do mundo, aí a gente pega a série histórica de PIB do mundo e coloca junto com o Brasil, a gente vê que a coisa, assim, pelo Brasil ser um país extremamente fechado, o ciclo para o Brasil ele também é suavizado. Então, eu diria que por esse aspecto, sim, a gente não pode esperar tanto de fora, né? O ponto que eu tinha feito inicial é que, dado o tamanho das respostas lá fora, a gente poderia esperar, sim, uma retomada do crescimento do PIB mundial. Obviamente que vai ter um grau de heterogeneidade entre os países ao longo do mundo. Com relação à liquidez, eu acho que pode ter algum risco, sim. Eu diria que o primeiro é inflacionário, né? Eu acho que esse argumento que eu dei para o Brasil de que o canal da demanda agregada está entupido lá também é um pouco verdade, e na medida em que você coloca muita liquidez lá, isso aí vai dar uma transbordada. Então, assim, o que a gente teria que fazer é aproveitar essa janela de fazer com que a pauta Brasil volte a funcionar normalmente e você aproveitar do ingresso de um capital que quer ficar aqui por mais tempo. Essa é a minha visão bastante geral assim da coisa. Agora, assim, eu não sei precisar o quanto os bancos centrais erraram ou acertaram nesse momento, né? Eu acho que teve uma resposta muito forte e eu acho que a gente ainda está para ver os desdobramentos. Se vai ter alguma bolha ou não, eu confesso que eu não sei se eu tenho capacidade de responder essa pergunta. Pode ter, acho que em alguns mercados, mas na medida, de novo, em que o Brasil não é um grande player, eu não consigo ver um malefício exato assim vindo para o Brasil. Eu não sei se eu abordei todos os seus pontos, Thiago. Eu acho que não sei se ficou alguma questão aqui de fora. Você desculpa, porque o áudio cortou aqui para mim em alguns momentos. Eu fiz uma interpolação aqui da sua pergunta. Então, mas eu diria que de forma geral, assim, naqueles 3 eixos iniciais que eu falei, eu acho que tem um leve positivo para o internacional, só na medida em que eu acho que o cenário doméstico está muito ruim, né? E se tem alguma coisa que pode funcionar um pouco melhor, são as outras economias que não a brasileira. Então, supostamente, o Brasil pode se beneficiar. Mas aí, só fazer um comentário final, que acaba de me ocorrer, que acho que é um ponto importante, que, de novo, antes dessa pandemia, a gente viveu um período de 2, 3 anos de uma desglobalização relativamente forte para um padrão histórico, né? A gente pega o padrão de comércio do mundo e quando você coloca o PMI do mundo junto com a série de crescimento do comércio, você via que ao longo da série quase inteira, o crescimento da atividade econômica é o que dita o volume de comércio. Ou seja, né, tem uma dupla causalidade, mas aparentemente a causalidade vai mais para uma direção que é economia cresce, o volume de comércio cresce. Muito bem. Parece que essa causalidade inverteu, que na medida em que o volume de comércio cai, o PIB cai, assim por dizer, do mundo. Então, a gente está vivendo uma janela de desglobalização que provavelmente vai continuar no ano que vem e provavelmente em 2022 também, né? Na medida em que você tem as pautas nacionalistas voltando, é bem provável que a gente vá ver um acirramento. Então, do lado internacional, acho que também tem essa fonte de risco aí, acho que é a última consideração que eu fiz aqui. Obrigado. São 20h53. Nós temos agora a intervenção do último cenarista que falta usar a palavra, Tobias Silva, que é economista, além de ser homem do setor, Marcos, de investimento, como é você, ele também é um homem do setor de investimentos,
Tobias tem uma grande atuação aqui na área de indústria. Durante muito tempo, atuou diretamente assessorando a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. Tobias, boa noite, a palavra é sua. Boa noite, Draito, boa noite, Marcos. Infelizmente, a gente ainda não está na XP, estamos no BTG, mas em breve esperamos estar com a XP. Marcos, são duas perguntas bem objetivas. A primeira é, o Paulo Guedes fez uma live com o Itaú, e falou em recuperação em V e falou em surpreender o Brasil. Pergunto para você, até que ponto isso é um excesso de otimismo como ministro da Economia ou é o próprio Paulo Guedes tentando segurar a cadeira de ministro? Hoje, uma empresa de research divulgou um comunicado dizendo que temia pela credibilidade do ministro Paulo Guedes. A segunda pergunta é sobre operações de crédito estruturado. Como é que você está vendo esse mercado para as empresas? Como é que está esse canal de estruturação, de originação de crédito nos fundos de crédito privado que tiveram alguns problemas recentemente? Então, bem rápido são essas duas perguntas. Obrigado, Tobias, pelas perguntas. Eu acho que eu tenho mais a adicionar na primeira. Eu não sei se eu tenho muito a adicionar na operação de créditos privados, por não acompanhar de perto o setor. Eu posso dar uma pincelada geral. Mas deixa eu falar primeiro dessa recuperação em V do Paulo Guedes. Eu acho que o Paulo Guedes ele tem um estilo... Quer dizer, todo governo, todo incumbente, ele tem um discurso sempre muito, muito forte, né, com relação ao que vai ser entregue. Então, tudo mais constante, não tem nada de estranho na fala do Paulo Guedes. Mas chama atenção, sim, o Paulo Guedes, esse é uma pessoa que passa muito o recado e a gente não viu entregando muito, né? Assim, a gente vê um esforço, óbvio que parte do esforço esbarra em algumas outras questões, mas existe um hiato aí entre o que é falado e o que é entregue, né? Acho que sempre tem um discurso muito ortodoxo, muito forte, vindo por parte do ministro, mas quando chega na hora da entrega, parece que falta lá se entender, né, na construção, no arregaçar a manga, em falar com o técnico, em saber enredar uma PEC direitinho, né, e não simplesmente entregar um plano, aquele plano mais Brasil, acho que é isso, né? Aquela trinca lá da PEC emergencial, dos royalties e da PEC dos fundos, né? Que foi um emaranhado, né? Que esbarrou em muitos pontos constitucionais ali. Eu acho que, assim como outros ministros, o Paulo Guedes acho que também está numa linha de frente, não saiu. Eu acho que do lado dele tem duas coisas que ele deve prezar lá na função objetivo, função utilidade dele, que tem a pauta Brasil, né, que claro que ele deve prezar por ela, e tem a pauta, né, Paulo Guedes como um homem no setor privado, né. Quer dizer, é muito difícil saber o quanto que isso está sendo ponderado, acho que ele deve pôr um peso muito grande na pauta Brasil, mas é natural pensar que o trabalho dele, a forma de atuação dele está, de alguma forma, obstruída, né? Eu acho que aquele dia, acho que tiveram 3 eventos aí que mostram que o Paulo Guedes está sem muitos graus de liberdade para atuar. Primeiro, no dia da demissão do Moro, né, teve aquela fala do Bolsonaro com todo aquele cortejo de algumas figuras, sendo que o Paulo Guedes era uma delas. Ou seja, já é um momento que você sente que a presidência chama para perto demais. Na segunda-feira subsequente, teve uma aparição pública dele junto com o Roberto Campos, de manhã com o Bolsonaro, fazendo um pronunciamento logo de manhã, 8h30, 9 da manhã, reforçando todas as medidas. Quer dizer, o ministro não precisa ir de manhã do lado do presidente do Banco Central e do presidente da República fazer reforço do que já foi anunciado,
né? Então, esse é um sinal de enfraquecimento, esse é um sinal aí de que o grau de liberdade de atuação dele tá baixo. E o terceiro ponto, a última aparição, acho que tem em relação a essa caminhada, o STF, junto com industriais, né, que é outra cena lamentável, que mostra o quão pouco grau de liberdade tem. Então, na medida em que ele fala isso, eu acho que eu vejo um certo desespero. Não sei se eu estou sendo muito duro aqui na palavra, mas eu acho que falta plano de ação, falta liberdade de ação, e eu acho que nessa bagunça toda política, que não é muito o perfil da carreira dele, né, que foi no setor privado, acho que ele não está acostumado com isso, eu sinto que ele se perde, aí a fala dele talvez fique um pouco conturbada. Essa é a minha leitura. Não quero estar soando duro contra o ministro, né, a gente deseja que ele consiga fazer um excelente trabalho, e a gente, inclusive, acredita nas pautas gerais dele, né, então, desejar todo sucesso. Com relação à sua segunda pergunta, Tobias, desculpa, viu, eu não estou muito por dentro. A operação de crédito estruturado, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o dever de casa, eu peço seu contato para o Drayton e te dou uma resposta no privado. Eu peço desculpa aí para os participantes de não ter uma resposta. Prefiro não dar nenhuma do que falar uma asneira, né? Então, fica assim, Drayton. Marcos, muito obrigado. Tobias, obrigado pelo questionamento. Marcos, nós chegamos às 21 horas, que foi o horário que nós tínhamos acordado com todos. Eu tenho certeza que tem alguns... Vamos abrir para pergunta? Podemos abrir? Vamos, o que você acha? Podemos, claro. Vamos lá. Manuela Marinho, que é presidente da Compesa. Manuela, você está conosco? Então estou, sim. Manuela, você tem uma consulta para fazer aí para o Marcos. Isso. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcos. Eu gostaria de perguntar qual a visão de vocês, né, sobre esse plano pró-Brasil, que o pessoal, alguns falam que é comparado ao antigo plano Marshall. Paulo Guedes, né, o atual da pasta, não defende essa questão do investimento em infraestrutura, né? A gente está numa época de utility, o mercado de capitais estava reagindo assim fortemente, Marcos, à questão do saneamento. A gente está com a PL aí, né? Mas isso tudo nesse momento está paralisado. Mas como é que você enxerga esse plano para o Brasil na questão de investimento para a infraestrutura? Posso responder, Drayton, direto? Claro que sim. Por favor, Obrigado, Marcos. Manuela. Esse plano é pró-Brasil, né? Acho que pró-Brasil. Isso. Eu confesso que quando você olha a apresentação e você olha o anúncio feito, né, que inclusive não teve ninguém do time econômico, né, inclusive especulou-se que o próprio Paulo Guedes chamou aquilo de novo PAC, né, numa forma até de ironizar, acho que a situação. Você olha os slides e olha a apresentação, você vê só um esboço, né? Acho que o melhor adjetivo que eu posso chamar para aquilo é um esboço, e os slides são um tanto quanto pitorescos, né? Quando você olha aquele conjunto de slides mal feitos, quer dizer, não que eu tenha um apego à estética, eu tenho um apego a conteúdo, né? Mas quando você vê aquela estética, você vê que não teve nenhum zelo de colocar aquilo com uma maquiagem um pouco mais bonita, né? Então, falou-se aí de 300 bi em 10 anos, que, né, boa parte seria público-privado, né? Ou seja, eu não sei nem te dizer, porque no final aquilo não foi nada, né? Aquilo é um anúncio, aquilo ficou um negócio estranho, que mais adicionou incerteza no cenário político, na medida em que não tem Paulo Guedes, não tem Valderin, não tem Adolfo Saxida, não tem ninguém do grande escalão aí do ministério envolvido. Então, você cria mais problema do que solução, né? Isso só reforça um pouco aquela ideia que pode ter um balão de ensaio nacionalista acontecendo, né? Na medida em que o setor privado não vai conseguir deslanchar,
existe um risco, né, dessas pautas de terceiro PND, quarto, quinto PND, sei lá como querem chamar, acontecer. Então, assim, eu confesso que de lá não vi informação nenhuma e no final acho que aquilo causou mais desserviço para o cenário atual do que qualquer outra coisa. Então, eu chamaria aquilo de um esboço pitoresco. Marcos, Obrigada. Obrigado, Manuela, por sua pergunta. Marcos, o Paulo Dantas é presidente da Agrodan, é o maior exportador de mangas do Brasil. Ele fica localizado no Vale do São Francisco. Paulo Dantas, boa noite. Presidente da Agrodan, usa a palavra. Boa noite, Drayton. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Marcos, antes dessa pandemia, existia, considerando o juro negativo na Europa e em outras regiões do mundo, existia uma grande fome do capital internacional de investir no Brasil, no agronegócio do Brasil, aquisições, financiamentos, fundo de investimentos, etc. Considerando que o setor do agronegócio voltado mais para a exportação não vai ser tão prejudicado com essa crise toda, essa fome de investir no Brasil nesse setor, você acha que vai continuar existindo ou não? E a outra dúvida é com relação à taxa de câmbio. Hoje a gente está com o euro na faixa de 6,20. Existe tendência de continuar aumentando o euro? É hora de travar o euro? Qual é a sua opinião sobre isso? Obrigado, Paulo. Deixa eu falar, então, primeiro com relação ao agronegócio, né? De fato, quando a gente olha aí o PIB pelo lado da oferta, é um dos que menos vai sofrer, se é que vai sofrer, mas acho que tem três vetores aí que complicam o fluxo de capitais de vir para o Brasil. Primeiro é o câmbio, né? Porque o investidor estrangeiro internaliza o dinheiro e ele tem, sabendo que existe um risco grande associado à pauta Brasil, e isso se traduz em um câmbio que você não sabe muito bem o quanto vai ser daqui 1, 2 anos, né? Se vai ser 6, se vai ser 7, vai ser 8. Então, de fato, para qualquer setor, e acho que vale essa explicação para o setor que você tem interesse, eu acho que isso se aplica, é a incerteza cambial. Não de atuação, o câmbio vai ser flutuante, acho que a gente não vê nenhum indício aí maior de anomalia acontecendo no mercado cambial, ao contrário, o mercado cambial parece funcionar a pleno vapor. Mas eu acho que é um risco. O segundo, que está atrelado com essa disparada do câmbio, é o cenário político, né? Acho que é muito difícil o estrangeiro dissociar essas coisas, né? Hoje em dia, você vê, pela visão do estrangeiro, pelas perguntas que a gente recebe, o Brasil começa a entrar num quadro aí de... Né, não é nem de incerteza, é de até um certo desprezo, né, pelo que é falado, pelo que é conduzido, né? Então, é um cenário que isso também afugenta o apetite de você vir fazer negócio aqui. E o ponto final, quer dizer, acho que é isso. Acho que para falar, eu ia falar da reforma tributária, que acho que também está de alguma forma pensada nessa discussão toda. O estrangeiro vai vir para cá, ele vai ter a mesma dúvida que o local, né? Ele não sabe como ele vai ser tributado, né? Ele não sabe se vai ter uma reforma tributária que de repente vai taxar mais ou menos agro, ou se de repente vai ter muito subsídio. Marcos, a gente perdeu o contato com o seu áudio. Marcos, a gente perdeu o contato com o seu áudio. O quanto que você vai pagar? Oi? A gente perdeu o contato com o seu áudio, Marcos. Você pode voltar 30 segundos? Posso. Perdão, você parou onde mais ou menos, Drayton? Que eu tô com uma conexão, agora deu uma melhorada, ela deu uma piorada aqui, mas agora voltou. Não, pois não. Eu falei do câmbio, falei do cenário político e falei da reforma administrativa, né?
que é a reforma administrativa, né? Você não sabe o que sai, quando sai, o que sai, e isso impacta a decisão de investimento, né? Porque no final o que vai valer para o investidor é um investimento líquido de imposto também, e ele vai ser tributado aqui. Com relação ao euro, assim, não tem controle, acho que assim, tanto quanto para o euro quanto para o dólar, eu acho que é um cenário aí que é uma mistura de dólar forte, na medida em que Estados Unidos tem uma posição um pouco mais competitiva aí para se sair dessa crise, quer dizer, competitiva, eu digo, relativa, né, em relação a outros países. Euro tem uma grande disparidade entre os países, mas certamente deve estar mais forte que o real. Então, eu diria assim, é um cenário de que essas duas moedas, real e dólar, devem ter naturalmente um pouco mais de força, somando-se ao real ficar mais fraco, né, por questões domésticas. Então, assim, é muito difícil te dizer um número ao final do ano, mas eu acho que sim, essa cotação tanto de euro quanto de dólar alta veio para ficar, né? Um cenário de juro muito baixo no Brasil, fundamentos ruins, pouco crescimento, termos de troca que possivelmente podem não ajudar, apesar de ter uma leve tendência para melhorar, elas podem, né, tomar um tropeço de novo. Então, eu diria que tudo mais constante, o fundamento para moedas é contra real mesmo, infelizmente. Obrigado. Obrigado, Paulo Dantas. Obrigado. Fábio Campos é economista, é diretor do Hospital Português e é presidente da Laminarte. Fábio, você me ouve bem? Estou ouvindo sim, Drake. Gostaria de fazer uma pergunta para o Marcos. Eu queria fazer a seguinte pergunta. Das reformas que estavam sendo discutidas aí, eu vi que o cenário para reformas agora realmente está muito ruim. Mas qual delas a gente teria maior chance de sair? A administrativa ou a tributária? Olha, eu acho que as duas, eu diria que se eu tivesse que pegar uma, eu falaria administrativa. A tributária nem com o PIB crescendo saía, quiçá com o PIB encolhendo, né? A gente já tinha uma disputa na tributária de setores, né? Olhando por uma ótica só, setores aí brigando porque um ia perder mais e outro ia perder menos. Essa briga só tende a se intensificar num cenário em que está todo mundo já perdendo com o cenário econômico, né? Então, a administrativa, ela tem, eu diria que ela, apesar de ter um pouco daquela questão da defesa social dela ter um pouco mais de ímpeto, eu diria que ela é a menor. Mas não que eu confie muito na administrativa também, né? A gente, apesar da pandemia ter mostrado para a gente que no final o baque forte mesmo econômico ou de salários foi no setor privado, porque o setor público ficou impassível, né, não aconteceu nada de ruim, assim por dizer. Você tem essa pauta, mas ainda assim eu acho que ela não é suficiente para você lutar contra os grupos de interesse, muito pelo contrário, a gente vê que a força dos grupos de interesse está muito forte, né, elas estão bastante aguerridos. Então, administrativo, pensar que você vai conseguir mexer em estoque de funcionário, né, reduzir salário, assim, até a redução de congelamento, né, o não reajuste de salários de servidores já está sendo uma batalha, né, que está sendo perdida, inclusive, pouco a pouco. Você vai adentrando mais e mais categorias na possibilidade de corrigir salário em 2021, né, aumentar o salário delas. Então, assim, é muito difícil acreditar nessas duas pautas. Eu diria que de todas, talvez fosse a PEC emergencial, né, de acionar aquela que tratava dos gatilhos, na medida em que você vai precisar também da máquina pública fazendo alguma coisa a mais aí para restaurar crescimento, pode ser via PEC emergencial, né, em que você consegue reduzir os gastos obrigatórios e transformar eles em investimento, em gasto para investimento. Então, poderia ser uma pauta aí que poderia ser aprovada, marco de saneamento, possivelmente também, a autonomia do Banco Central, possivelmente, agora que tem outro instrumento, eu diria que são essas pautas mais prováveis.
Obrigado, Marcos. Obrigado. Paulo Drummond é fundador do LIDE, conselheiro da gente, e presidiu durante 35 anos o Grupo Cornélio Brenan. Está há uns 2 meses, eu acho, 3 meses, cuidando das suas empresas. Paulo Drummond, boa noite. Use a palavra para interagir com Marcos. Boa noite, Drayton. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Eu entendo que grande parte das minhas dúvidas, pela riqueza e simplicidade do que foram tocados os temas aqui, já respondeu grande parte das minhas questões. Mas eu focaria 3 pontos. Primeiro, nós estamos absolutamente descolados em dólar, descompensados em relação às economias mundiais, com referência à Bolsa. Estamos falando que este ano a Bolsa brasileira caiu 50%, uma Rússia que não tem uma situação, eu diria, não tão boa quanto a nossa, caiu 25%, você vai para a Índia, também está nesses números, Turquia, que também é emergente e não é tão líquida, também próximo disso. O que levou a esse distanciamento tão grande? Basicamente foi a redução dos juros, foi a fuga do capital internacional, primeiro ponto. Segundo ponto, considerando todas as variáveis que foram colocadas aqui sobre potencial de investimento no Brasil, que já li que pode ir até 250 bilhões por ano pelo Instituto Brasileiro de Infraestrutura, e, na verdade, o ano passado tivemos praticamente zero, e considerando a liquidez mundial de 20, 30 trilhões de reais, e nós temos só 3%, e considerando as nossas potencialidades, isso não pode ser um efeito de aceleração grande na nossa retomada, considerando que o Brasil tem instituições fortes, tem um público consumidor nato, 220 milhões de habitantes, enfim, sobre a Bolsa, porque esse distanciamento, segundo, sobre os investimentos, considerando que a gente só tem 3% do PIB e a liquidez internacional é brutal. E um último ponto, em algum momento, na sua visão, faz sentido utilizar reservas em dólar que são significativas no combate à nossa recessão? Obrigado, Paulo Drummond. Marcos. Obrigado, Paulo. Com relação à Bolsa, eu não sei se eu tenho o chapéu aí de estrategista para responder bem. Eu diria que sim, você tem um fator Brasil que entra como um fator explicativo do porquê o real underperformou outras moedas, porquê que Bolsa no Brasil caiu mais. Óbvio que isso aí também, na parte de bolsas, em preço de ativos, você tem outros fatores aí estruturais que contam também, o grau de maturidade do mercado, o grau do mercado, vamos dizer assim, a maturidade da bolsa, do investimento em bolsa, ainda é baixo no Brasil, né? Acho que isso também contou bastante para a queda, né? O brasileiro convive muito pouco tempo com investimento em bolsa. Também, se você voltar pouco tempo na história, volta aí 3, 4 anos, não precisa nem voltar muito, você tinha uma Selic relativamente mais alta, né? Então, investimento em bolsa era residual mesmo, né? Então, a gente está vendo uma transição, dado que os juros vão ficar mais baixos por mais tempo. Perdão. Você pode ter um efeito composição também, mas eu diria que, de forma geral, é o Brasil mesmo que performou pior do que outras economias de forma geral, né? A economia cresceu menos, político foi mais ruído, né? Nível de incerteza maior. Então, eu acho que é isso que apitou muito. Com relação à liquidez, ela até pode vir, né, de fora, né? Mas ela pode também ficar empossada na medida em que esses elementos que eu acabei de pontuar na resposta para o Paulo, para o seu xará, inclusive, sobre como é que você pode vir para um país, né, sem ter certeza de quanto que vai ser a taxa de câmbio. Óbvio que você nunca vai ter certeza nenhuma, né? A taxa de câmbio é um preço livre, aí ele é resultante de várias outras coisas. Você nunca vai saber ao certo, mas a gente sabe que o risco ele está assimétrico agora. O risco Brasil ele é assimétrico. Então, vir para o Brasil com risco do câmbio sair de 5,50 e ir para 8, não estou dizendo que 8 é um cenário base, mas existe um risco, uma probabilidade nada desprezível disso acontecer, isso afugenta, né, o investidor.
Agora, com relação ao último ponto das reservas para enfrentar a recessão, reserva cambial, ela naturalmente, como instrumento, o papel principal dela é basicamente garantir o bom funcionamento do mercado cambial. Na medida em que você usa a reserva para atacar outros problemas, você tem um efeito não trivial sobre a expectativa, né? Muito se debateu, inclusive, né, de usar a reserva para abater dívida, né? Quando você faz isso, você tem um efeito de expansão da base monetária que não é condizente com o regime de metas inflacionárias. Não é um instrumento utilizado naturalmente por nenhum órgão para atacar a inflação. Então, você, né, usa a reserva para a dívida, expande base monetária, você está desregulando vamos assim dizer, essa instituição. Para além dessa desregulação da instituição, porque você mexe na base monetária, você tem um canal de expectativa, que é o que o investidor brasileiro e estrangeiro olha para essa situação em que a dívida está escalando e não há nada que a pare, e ele começa a entender que agora o governo vai trocar os pés e vai usar a reserva inteira para pagar a dívida. E aí você vai criar o risco moral de se fazer mais dívida, porque você teve reservas, tem Banco Central que monetiza. Assim, a discussão poderia ficar nessa natureza, não estou falando que é isso, mas a percepção de risco, de formação de expectativa no mercado, ela fica conturbada pela forma de ação. Então, eu diria que existe uma limitação de usar reserva. O que se pode questionar é se o nível de reserva é ótimo, né? Se a gente não comprou mais do que devia, talvez. Acho que esse é um ponto. Marcos, eu queria agradecer muito a você. Eu poderia ir mais longe, mas a gente estourou o tempo, está todo mundo já. Eu acho que a gente fez um trabalho lindo aqui. Queria agradecer muito a todos, a audiência, dizer que amanhã eu estou compartilhando com vocês essa gravação, então vocês podem compartilhar com as equipes, com os times de vocês, se vocês acharem isso importante, ou com amigos, ou com pessoas que possam usar da melhor maneira. Queria agradecer, em especial, aos cenaristas que estão conosco, dizer que durante essa live, Tiago, em retribuição à sua provocação de dizer que o nome dos cenaristas ainda não é uma coisa fechada, eu pensei em Big Four, que é um nome que é simpático, nivela por cima, mostra governança, né? Então, tá dito aí a minha sugestão, vocês se chamarem Big Four agora. A gente podia fazer uma enquete para o pessoal do LIC escolher um nome para a gente, né? A gente poderia fazer a enquete também. Fica a dica aí. Valeu, Tiagão. Marcos Nóbrega, agradecer muito a honra de ter você conosco aqui. É um prazer. Você é um nome em Pernambuco. Muito obrigado, Marcos, pela sua presença. Valeu. Obrigado, Zayton. Um abraço a todos. Obrigado. Abraço grande. Doutor Jatobá, o senhor está aí ainda? Doutor Jatobá, agradecer ao doutor Jatobá, presidente do líder. Estou aqui. Está aí conosco? Então, agradecer ao senhor essa sua atenção de sempre com o líder, o senhor que é nosso conselheiro de gestão. Eu poderia gentilmente classificar o senhor aqui como um decano, então agradecer muito ao senhor. Obrigado, Draida. Foi um prazer participar da discussão do debate. Bom, agradecer a audiência toda, Marcos, agradecer de maneira muito carinhosa, especial a você, a sua simplicidade, a sua objetividade, a sua didática e o tempo que você usou conosco. Eu agradeço o espaço, prazer ter falado com vocês e agradecer aí a todo mundo aqui que participou do painel, que fez a pergunta e me ouviu, que quer dizer, vocês fizeram a explicação e eu fiquei falando em cima de todo mundo. Agradecer a gentileza aí de ter feito a intervenção e abrir o espaço aí, quem quiser fazer uma réplica ou tréplica, fica o meu contato em aberto, marcos.rosa@xpi, podem mandar e-mail, tá? Fiquem à vontade. Obrigado pelo convite de novo, Drayton.
Marcos, muito obrigado a você. Dá um abração no Beni, que é meu parceirão. Mandarei. E agradecer a todos vocês aqui, o respeito pelo trabalho do LIDE. O LIDE, nessa época da pandemia, está com uma agenda muito forte, porque nós entendemos de maneira objetiva que nós temos que fazer aquilo que sabemos fazer melhor em 9 anos, entregar o melhor conteúdo, o melhor debate, né? Melhorar a qualidade da decisão do líder através de informação de qualidade. Gente, boa noite. Deus abençoe a semana de vocês, porque o Brasil está como aquela novela da Globo, cada mergulho é um flash. Um beijo para vocês, boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu. Boa noite. Boa noite, Trago.